Muito bem, nós sabemos que na nossa vida, na vida cristã, o Senhor não nos trouxe nenhuma promessa de um mar de rosas, de facilidades, de termos uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem privações ou sem provações, tribulações. Mas o Senhor nos trouxe promessas, promessas de vitória. Ele disse: no mundo vocês terão provações, terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor veio como homem, e como homem Ele lutou contra o tentador e o venceu. Bem, nós sabemos que Jesus nos deu exemplo, e não somente o exemplo, mas Jesus nos deu o Espírito Santo para estar conosco, para nos dirigir, para nos guardar, para nos ensinar. Deus está conosco. O tentador aí está. Ele vem tentar, é o tentador. Ele vem como acusador, ele vem para nos acusar. Ele vem como enganador, ele vem para nos enganar. E essa é sempre a tática do inimigo: engano, acusação e a tentação. Mas como nós devemos nos portar? Como vamos nos posicionar diante do tentador? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz na carta de Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao 10. Está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você prestou atenção? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O primeiro ponto nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, para que nós possamos ter vitória, vitória plena, vitória absoluta, primeira parte é sujeitar-se a Deus. Estar submisso em obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Estar em total acordo com a vontade de Deus. Estar em aliança com o Senhor. Se posicionar diante de Deus em submissão e obediência. Sujeitai-vos a Deus. O inimigo, ele tenta, e se ele encontrar uma legalidade em nós, um ponto fraco, é por ali que ele vai entrar. Para que os nossos pontos fracos sejam totalmente reforçados, estejam realmente fechados para o inimigo, nós precisamos estar alinhados com Deus, com o coração limpo, perdoado, estarmos buscando fazer a vontade de Deus, nos alimentando da Sua palavra, nos alimentando em oração desta comunhão tão preciosa com o Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O primeiro mandamento daqueles 10 que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus é aquele a quem eu vou servir, é aquele a quem eu vou amar, é aquele a quem eu vou adorar, é aquele que terá o primeiro lugar na minha vida. É Deus. Quando eu tenho o Senhor como meu Deus, quando eu tenho o Senhor como meu Senhor, como aquele que dirige a minha vida, então eu estarei sujeito a Ele, eu estarei submisso a Ele e cumprindo este ponto. E o segundo é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes o inimigo vem para nos impressionar. Então, tem algumas camuflagens, que alguns animais usam, que são pequenos, são frágeis, mas para impressionar o seu predador, impressionar o inimigo, impressionar. Então, eles fazem como se fossem tão grandes. O peixe baiacu, por exemplo, ele se incha, ele vira quase uma bolinha, cresce para parecer que é maior.
Certas borboletas têm como se fossem grandes olhos desenhados em suas asas, para parecerem um animal que está ali olhando, vendo, impressionando. E assim muitos animais querem impressionar. O inimigo, muitas vezes, ele se coloca numa posição de querer impressionar, querer trazer para nós uma intimidação. Como se ele fosse tão grande, como se ele fosse maior, como se ele fosse mais poderoso, como se ele fosse mais capaz, como se ele pudesse nos derrotar. Então é preciso que nós possamos resistir. Resistir o inimigo. Resistir com a espada. Olha, nós temos armas de defesa, a armadura de Deus é toda de defesa. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho e da paz. Mas há uma arma ofensiva, a espada. A espada do Espírito é a arma ofensiva. Alguns anos atrás, meu esposo teve uma visão com Deus. Era noite e ele abriu seus olhos e viu diante dele 4 demônios imensos, em forma de pessoas, de seres humanos muito altos, muito feios e muito impressionantes, trazendo medo para ele. Ele teve medo, então Deus apareceu ao seu lado. E Deus lhe disse: levanta e enfrenta eles. Ele levantou na força do Senhor e Deus colocou uma espada na sua mão. E com aquela espada ele foi para o lado daqueles inimigos, daqueles demônios que saíram pela sala. A espada. A espada é a palavra de Deus. Jesus usou a espada, Jesus usou a palavra, resistiu ao diabo com a palavra. Por isso você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. O inimigo não resiste à palavra de Deus, ele tem de sair, ele tem de ir embora se nós o resistimos com a espada. E o texto continua: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. O primeiro ponto é ser submisso ao Senhor. Segundo, resistir ao inimigo. E ele vai fugir. Ele vai fugir, porque ele não tem uma arma maior que a que Deus pôs em nossas mãos. A palavra de Deus. Ele não tem. Mas agora o Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ah, que coisa tão maravilhosa, saber que o nosso Deus é o Deus que vem em busca do homem, é o Deus que vai em busca de você que está desviado, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que conhece a palavra de Deus e se desviou e se afastou. Volte, você se achega ao Senhor e Ele se achega a você. Nosso Deus não vira as costas para o homem, mas Ele está sempre estendendo a sua mão. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O outro ponto está escrito assim: purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Purificai as mãos, pecadores. O que significa purificar as mãos? As mãos, com elas nós fazemos, acessamos. Com as nossas mãos nós trabalhamos, nós construímos, nós derribamos, nós batemos, nós curamos. Com as nossas mãos. Limpai, purificai as vossas mãos, pecadores. Deixar de fazer o mal, deixar a violência, deixar a mentira, deixar a agressão, deixar o mal. Purificar é tornar-se puro, é tornar-se limpo nas nossas ações. Purificai as vossas mãos e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Pessoas que um dia estão bem e daí a pouquinho estão mal. Pessoas que falam bem e daí a pouquinho estão falando mal. Pessoas de ânimo dobre. Pessoas que não têm uma estabilidade emocional, uma estabilidade
na vida, de postura, mas cada hora está de um jeito, ânimo dobre, pessoa levada pelo vento, pessoa que é inconstante. E o Senhor está dizendo, vós de ânimo dobre, limpai o coração. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e o mundo. Não podemos ir atrás da glória de Deus e da glória do mundo. Não. Você vai ter apenas um Deus na sua vida. Ou é o Senhor, ou vai ser o mundo. Ou é o Senhor, ou será Satanás. Ou é o Senhor, o Deus da luz, ou serão as trevas. Não tem outra alternativa. Ou a pessoa serve a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Salvador, o único e verdadeiro Deus, ou ela estará servindo o diabo, o inimigo, o tentador. E Tiago continua dizendo, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, Tiago está dizendo aqui para a gente se chegar a Deus. Como a gente vai chegar? Compreendendo que as mãos estão sujas de sangue, de inveja, de mentira, de orgulho, de pecado e devem ser purificadas. Reconhecer que o coração está sujo. O coração quer Deus, mas quer o mundo também. Como é difícil uma pessoa ser liberta das drogas, da prostituição, das perversões sexuais, porque ela quer Deus, mas quer o pecado também. Para ela ser purificada, tem de abrir mão do pecado. Por isso o Senhor diz, afligi, chorai, lamentai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, arrependimento. Sem arrependimento, não há a experiência de uma nova vida. Não há alegria. Arrependimento. O arrependimento é com choro, o arrependimento é com dor, o arrependimento é sentindo, eu errei, eu falhei, me perdoa, Senhor. E Ele diz, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele não nos pisa, Ele não nos rejeita, Ele não nos manda embora. Mas quando nós nos humilhamos na Sua presença, Ele nos exalta. Ele toma quem está lá embaixo, lá no fundo do poço, lá no chão caído. E quando há o arrependimento, Ele nos ergue, Ele nos levanta e nos faz assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Você está por baixo? Você está sofrendo? Você está distante do Senhor? Então, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão, Senhor, para toda iniquidade, para todo o mal no meu coração. Perdoa-me, dá-me um coração novo, um coração limpo. Purifica-me, Senhor, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas motivações, as minhas mãos. Limpa meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, sejam puros. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Eu recebo o Teu perdão, eu recebo a Tua salvação e eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu em todos os dias da minha vida. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o Teu perdão, o toque do Teu Espírito Santo, a Tua bênção, a Tua paz e o Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.